E aí galera, tudo bem? Vamos lá, hein, pessoal? Mais uma aula de Código de Trânsito Brasileiro. Você que está vindo agora, né? Não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva. Arlan Silva, tudo por um trânsito melhor. O que nós estamos fazendo por um trânsito melhor? A cada dia, a cada momento, melhorando cada vez mais, né? E o trânsito agradece. As vidas no trânsito agradecem, tá? Eu quero falar de uma situação muito delicada e gostaria que você prestasse bem atenção nessa aula de hoje, porque fala sobre crime de trânsito, seja ele homicídio, culposo ou doloso. E a gente vai entender um pouco sobre isso e quais são as penalidades aí que pode ocorrer com esse condutor, tá ok? Vamos ao quadro? Como bem dissemos, estaremos falando sobre a Lei 9.503/97, Código de Trânsito Brasileiro. Capítulo 19 fala sobre dos crimes de trânsito. Seção 2, artigo 302, praticar homicídio culposo na direção do veículo automotor. Eu quero dizer para você, né, que é uma situação bem complicada, né, aquele que se envolve em algum tipo de acidente, né, seja ele culposo ou doloso. Pena de detenção de 2 a 4 anos, suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação. Então, o fato é, e quando se perde alguém? Então, o que a gente pode fazer por um trânsito melhor, né? Vamos ao quadro, vamos entender como um perito avalia uma situação como essa, desde o seu início, o que aconteceu antes, o que eles buscam para tentar minimizar e entender o que pode se fazer para que se possa evitar qualquer tipo de acidente no trânsito, tá ok? Então, o Código de Trânsito Brasileiro, na seção 2, artigo 302, fala sobre aquelas pessoas que trabalham todo dia, diariamente, né, com seus veículos, profissionais da direção. Então, observa-se nesse artigo também, né, que a lei ela é aumentada de 1/3 a meio para aqueles que exercem função remunerada. Podemos ver isso no inciso 4, né, do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Quando a lei é aumentada, né, observamos que é de 2 a 4 anos. Ele pode se estender um pouco mais para aqueles que exercem função remunerada. E os amadores, né, que também pega aí na direção, pega o veículo e coloca nas vias, se envolvendo em qualquer tipo de acidente, né, seja ele culposo, né, ou doloso, pode então ter as penas aí de detenção de 2 a 4 anos, como bem dissemos. Tá? Eu vou apagar o quadro aqui para que a gente possa ter um melhor entendimento da forma, né, de um acidente. É muito complicado, pessoal. Né? Como eu disse, é uma situação bem delicada para que a gente possa prestar atenção aqui e operar nossos veículos nas vias urbanas, arterial, né, rurais, rodovias, da melhor forma possível para que isso não aconteça. Bom, bem sabemos que quando o condutor, né, ele passa por um semáforo que se encontra no vermelho, tá ok? Vamos colocar aqui o semáforo vermelho, tá? Ele ficaria aproximadamente ali 1 minuto, que seja. Vamos colocar aqui 1 minuto. Ele ficaria parado nessa via, nesse semáforo, tá ok? Por aproximadamente 1 minuto, que seja. Bom, seguindo em frente, nós podemos botar aqui aqueles que excedem o limite de velocidade, ou seja, a via é uma via coletora. Via coletora, bem sabemos, já estudamos aqui, né? Fala que a via é 40 km por hora. Só que ele está nessa via a 60 km por hora. Velocidade que ele se encontra, 60 km por hora na via. Bom, aqui na frente tem um cruzamento, aonde foi o fato ocorrido. Bom,
na direita vinha um ciclista, tá? Um ciclista vinha pela direita, aonde veio acontecer o fato, no cruzamento. Os peritos, eles vão trabalhar da seguinte forma. Primeiro eles vão pegar, né, se for um ônibus, eles vão pegar tacógrafo, eles vão verificar a marca, né, se houve frenagem do veículo na pista, se teve marca de frenagem, né, se ele tentou frear o seu veículo. Eles vão pegar a filmagem, né, de momentos anteriores e até mesmo no tacógrafo mostra a velocidade que parou. Ou seja, após a colisão, o ponteiro ele para, tá, na última posição, no último risco, e vai marcar lá, por exemplo, a velocidade de 60 km ou 40 km, na velocidade que ele estava, tá ok? Quando ele pega o tacógrafo. Bom, o perito ele vai avaliar nas filmagens se ele avançou o sinal vermelho e ele poderia ter ficado 1 minuto. Vendo-se então o horário do acidente, ou seja, o horário do acidente foi por volta de 12 horas. Né? Qual o horário do acidente? 12 horas. Se ele tivesse ficado 1 minuto aqui nesse semáforo, se ele tivesse parado no semáforo vermelho, se ele não tivesse avançado, né, o sinal, se ele não tivesse avançado esse semáforo, ele teria ficado 1 minuto aqui. Se o horário do acidente foi 12 horas, ele não estaria aqui 12 horas. 1 minuto antes, ele estaria aqui 11h59. Esse é o horário. Ele estaria um pouco antes do fato. E o ciclista conseguiria, então, né, fazer a passagem no cruzamento com tranquilidade. Tá? Se verificado na filmagem que esse condutor excedeu o limite de velocidade da via, que a via era para 40, uma via coletora, ele estava a 60, né, 60 km por hora. Se verificado que ele excedeu o limite de velocidade, ele também não era para estar aqui às 12 horas, tá? Ele era para ter parado aqui, ele se adiantou, né? Ele era para estar um pouco antes se ele estivesse na velocidade de 40 km por hora. Ele estava acima ainda 20 km, ou seja, ele se adiantou e ele chegou aqui no horário de 12 horas. Bom, é assim que o perito avalia tudo, ele avalia um antes. Então é muito importante que nós, condutores, colocamos então, né, o nosso veículo nas vias de circulação, né, nós temos que respeitar a luz semafórica. Se ela se encontra no vermelho, bem entendemos sobre o artigo 208 do Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 208. Nós temos que parar. Considera-se então, né, o Código de Trânsito Brasileiro como uma lei federal. Então temos que respeitar o Código de Trânsito Brasileiro em todo o território brasileiro, tá ok? Então se o semáforo está vermelho, ele tem que parar, tá? Artigo 208. E aqui no artigo 60 e 61, como já falamos, 61 do CTB, fala sobre velocidade de vias. Velocidade de via, tem que fazer valer a velocidade da via. Se a via é uma via coletora, ele tem que estar a quanto? 40 km por hora. Logo, quando ele chega nesse cruzamento, ele chega bem. Bom, quando se fala em homicídio culposo, fala-se no homicídio que não teve a intenção. Como se fala em homicídio no trânsito, quando se fala em acidente no trânsito, quando não há a intenção, é culposo. E quando é doloso? Entende-se quando ele avança o sinal vermelho sabendo que tem que parar, é doloso. Quando ele excede o limite de velocidade, é doloso. Ele teve a intenção de exceder aquele limite de velocidade. Logo, vai entender que aquele acidente só ocorreu porque ele quis que aquilo ocorresse. Ele sabia dos riscos que ele estava correndo. Então é importante, né, que essa aula traga você para a realidade, né, para a realidade do trânsito, para o que nós podemos fazer por um trânsito melhor. Todos nós podemos fazer, né? Estamos aqui, né, Arlan Silva, tudo por um trânsito melhor, passando para você da melhor forma, com clareza, do que é o Código de Trânsito Brasileiro,
a conscientização no trânsito, tá ok? Você que vai colocar os veículos na via de circulação com responsabilidade. Quando, né, não há intenção, tá? Ele é o quê? Culposo. Não tem a intenção. Então, eu trago para você hoje essa aula, né, sobre Código de Trânsito Brasileiro, artigo 302, tá? Da melhor forma possível. Estamos juntos em mais uma jornada, tudo por um trânsito melhor.